Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Bruno Paniago. Sou engenheiro atuante no ramo de energia solar fotovoltaica desde 2017. Hoje, meus amigos, eu vou falar essa conversa aqui. Ela veio na minha cabeça aqui para falar com vocês a partir de uma procura por um cliente nosso que, na verdade, não era cliente, uma colega de ex-colega de trabalho, que ela pegou e estava preocupada demais porque o pai já estava contratando uma usina de investimento e ela não sabia nada para ajudar ele não estava sabendo realmente se aquilo valia a pena, não sabia analisar se aquele investimento valia a pena. E aí, baseado em tudo que eu conversei com ela, que eu vi a necessidade que as pessoas estão tendo de entender melhor essa questão das usinas de investimento. Então eu vou trazer aqui hoje coisas que você precisa saber antes de contratar uma usina de investimento, que talvez o vendedor que está tratando com você não está sendo tão explícito ou não conhece tanto das questões que eu vou te falar aqui. Então vamos lá. A garganta não tá boa não. E tá acompanhando os últimos vídeos aí, percebeu a tosse que não para, mas já já ela passa. Vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que saber, que sem dúvida alguma é uma excelente escolha para investimento, devido à sua rentabilidade, ao seu retorno financeiro muito rápido. Então, isso daí não tenho dúvida. Esse vídeo a gente não vai tratar tanto desse assunto, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou ver se eu consigo botar ele lá, pelo menos na descrição, aí em cima eu nem sei ainda como é que coloca aquele cardzinho em cima ainda. Mas eu vou tentar, vou lembrar aqui, vou colocar ele na descrição para você buscar lá, que aí ele fala de questões financeiras. Nesse aqui nós vamos atentar só aos riscos, aos fatos que você precisa saber antes de contratar essas usinas. Então, então tem que conhecer esses riscos, né? Quais são os riscos que eu estou correndo? Todo investimento, você precisa conhecer os riscos que você está correndo, né? Então, os melhores assessores de investimento, eles tratam com seus clientes todos os riscos. A gente tem uma falsa, o vendedor hoje ele ainda não tá, não é todo mundo que está com esse conceito interno de que ele é um consultor, né? De que ele tem que explicar o que que vai passar aquele cliente, né? O que ele pode incorrer, quais são os riscos daquele negócio. Então, primeiro risco, quando você fizer essa usina de investimento e você colocar por exemplo, numa cooperativa, você já vai colocar digamos, uma comercializadora. Esse é um termo que é utilizado para essas empresas que gerenciam esse crédito, né, de energia, mas só que esse termo é usado muito no mercado livre, onde realmente existe uma comercialização de energia, né? Nesse caso é similar, vou usar esse mesmo termo aqui, comercializadora, mas é um pouquinho diferente a questão de que você não vende a energia, você loca a sua usina, né? E aí essa usina manda para os associados dentro de uma cooperativa, de uma associação, um consórcio, para várias outras pessoas. Tá, mas nesse não é o foco também desse vídeo. Vamos falar dessa variação do preço. Então, você tem que entender que o contrato que você está fazendo ali para jogar os seus créditos para mandar para aquela empresa, para aquela associação, vamos por assim, ela determina lá um percentual que ela vai te pagar do valor que você gerar de energia, mas esse contrato, a maioria dos contratos que eu vejo aqui, eles são muito curtos, não tem uma previsibilidade longa de 5, 10, 20 anos, né? A maioria é anual, semestral, que são os contratos. Então imagina você que hoje você está
conseguir uma empresa que te pague lá 50 centavos, né? Vamos falar em percentual, te paga 50% do valor da tarifa normal para consumidor de baixa tensão. Aí, daqui 6 meses, pode ser que o mercado está diferente, tem um monte de usina já entrando, a concorrência aumentou e eles vão pagar 40%. Vai pagar 30%? Ou vai pagar mais, 60%? Tem essa imprecisão, esse risco, né, que você precisa levar em conta. Tá, mas além disso, e que é o mais importante, essa questão da concorrência é mercado, isso daí não é tão relevante, mas o que eu acho que ninguém pode iniciar um investimento desse sem saber de onde ele está pisando na questão da desvalorização do crédito. Então a gente está num período como é que fala? Que os custos para você injetar energia na rede, eles estão seguindo um escalonamento. Então hoje a gente está pagando a parte do fio B e ano que vem a gente vai pagar mais uma parte até chegar a 90% desse tal fio B, que é uma componente tarifária. Tá, mas o que significa isso em termos de tarifa? Hoje, a sua energia que você joga na rede, ela é valorizada em 80%, 88% na Equatorial Goiás. Se você é de outro estado, outra concessionária, precisa verificar aí. Mas na Equatorial Goiás, a sua energia que você injeta na rede, ela é valorizada em 88%. 12% fica para a concessionária para pagar pelos custos dela manter a rede de distribuição. Beleza. Só que isso está definido na Lei 14.300 escalonado. Esse ano está em 88%, o ano que vem vai estar em 84%, em 27 vai estar em cerca de 80%, em 28, 76%, até chegar em 2029 em 72%. Então vamos supor que hoje você fez um contrato para receber 50% do seu crédito. Imagina, você está recebendo 50%, essa empresa está pegando ele já um valor de 88%, só que ela precisa vender para alguém. Então, nessa faixa de 38% aí, a diferença de 88 com 50, ela precisa ter um lucro dela e dar um lucro para quem ela está fazendo o contrato. Então, vai vender para uma pessoa que mora no apartamento, que não tem condição não tem teto para pôr energia solar. Ela vai dar um desconto. Vamos supor que desses 38%, ela dê 20% de desconto, fica com 18%. Esse é o negócio que vai haver. E vai te pagar 50%. Quando os seus créditos tiverem valor de cerca de 72%, vai ficar mais apertado. Como é que ela não vai conseguir mais. Se ela der 20% de desconto, ela vai ter só 2% de lucro, porque vai estar te pagando 50%. Então, provavelmente, ela vai diminuir o valor que ela está te pagando, para ela tentar manter o lucro ali, mais ou menos, numa faixa que ela consiga operacionalizar esse negócio, né? Consiga fazer o rateio dos créditos para cada consumidor. Ela precisa fazer um marketing, né, para atrair sempre clientes ali que vão aderir a esse contrato, essa assinatura de energia. Então, precisa ficar atento nisso. Saber que existe esse escalonamento de custo, né, para injetar energia na rede. Até 2029 a gente sabe exatamente o que vai acontecer, que vai chegar na Equatorial Goiás nesse 72%, e após isso a gente acredita, estima-se que mantenha, que vai ficar nesse 72%, só que é só uma crença do mercado. A gente não sabe, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Regulamentadora, ela vai definir isso, ela já deveria ter definido, deve estar próximo de definir esse ano ou ano que vem, o que vai acontecer depois de 2029.
né? Mas tem uma lei que ela tem que seguir esses critérios da lei, tem as diretrizes que eu comentei no vídeo passado, quem não assistiu, volta lá. Então, ela tem que seguir as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética para valorar os custos e os benefícios da geração distribuída e calcular certinho esse valor aqui. Então, a gente acredita que não vai sair muito desse patamar aí dos 70% de valorização. Mas é um risco para você que está investindo. Então, o que a gente diz é, se você tem essa intenção, faça logo para aproveitar esse período de escalonamento e já ter o seu retorno do seu investimento o quanto antes. Talvez até dentro desse período de essa janela aí de escalonamento. A maioria dos investimentos, vocês vão ver nesse vídeo que eu vou colocar na descrição, a gente mostra que o seu investimento se paga dentro desses 4 anos que resta desse escalonamento. Depois disso, o que vier é lucro, né? Você já vai ter pago a sua usina. Então, essa é a ideia da usina de investimento. Correr logo, aproveitar esse período de escalonamento. As pessoas estão correndo atrás para fazer essas usinas justamente com essa ideia de aproveitar esse período. Então, esse é a principal questão que eu trago para esse vídeo. As outras, e que aí é válido para qualquer negócio que você vai fazer, né? Não só de energia solar, não só para a usina de investimento, mas para a usina que você for colocar na sua casa, é a escolha de uma boa integradora, que a gente chama as empresas que fazem instalação. Então, a contratação de instaladora ruim vai te deixar um projeto ruim, que não vai gerar aquela energia que você estava esperando, que vai te trazer problemas maiores com manutenção, que vai te trazer questões que aumentam ainda mais esse risco do seu negócio dar errado. Então, e nesse negócio, além da escolha da instaladora, né, ainda tem essa comercializadora que eu estou falando. Então, pesquisa sobre as empresas que você está fazendo negócio, né? Vê se são empresas idôneas, se são empresas que têm know-how no negócio. Que outra forma também da gente fazer esse negócio de usina de investimento, muita gente faz, ele mesmo monta a usina e constitui a associação, né, com outros consumidores para usar essa energia. E aí, nesse caso, é um pouco mais complexo esse contrato, esse formato. Então, ainda mais, se for procurar por esse formato, você mesmo, né, fazer tudo, você montar a usina, você vender o seu crédito, né, alugar a sua usina para vários consumidores, montar associação, cooperativa ou consórcio, aí você precisa atrás de uma assessoria jurídica que tenha know-how nesse negócio, para ele não começar errado. Porque tem muitos critérios nisso daí. Depende até para quem que vai alocar se essa cooperativa vai ser composta por pessoa física, jurídica, ela interfere. Né? Tem algumas modalidades que não aceita Simples Nacional, tem a questão tributária que precisa ser avaliada, precisa ser composta no custo, então acaba sendo mais complexo esse formato que eu estou falando aí. Então, o que as pessoas estão fazendo ou já tem a pessoa que tem um consumo alto de energia, ou algumas pessoas que têm um consumo alto, né? Por exemplo, chega num condomínio lá e negocia com todos os condôminos para você oferecer aquela energia para todo mundo, já tem uma associação constituída ali, ou um consumidor, né, grande, que não queira fazer esse investimento, você vai ter um cliente só, né? Então aí é um formato mais simples, mas ao mesmo tempo você fica na mão, né, daquele contrato. Então, eu tenho um supermercado que consome muita energia,
E o cara lá é amigo meu e ele topa, eu monto a usina e entrego para ele. Você tem que levar em consideração isso. E se amanhã ou depois, como é que vai ser esse distrato? Você vai fazer um contrato longo com ele, de 5, 10, 20 anos? A sua usina vai durar 20 anos. Você precisa procurar, pelo menos 20 anos, né? Você precisa procurar quem vai consumir isso daí ao longo de todo o período. Então, leve em consideração isso também, para que você diminua o risco, né? De, havendo um distrato, não, eu já vou correr atrás de outro que vai manter esse negócio funcionando. E a dica final aqui é essa, que na verdade eu já até dei ela aqui. Faça logo, né? Se você está pensando em fazer esse investimento, a janela de oportunidade está aberta. Enquanto a gente está tendo esse escalonamento, é o melhor momento. Depois, pode ser que até vai melhorar, né? Vamos supor que a ANEEL faça, a gente fala que chama encontro de contas, para ver qual é o benefício e quais são os custos da geração distribuída na rede elétrica e decida que, na verdade, os créditos não devem ser valorados só em 72%, mas deve aumentar, deve ir para 80%. Eu acho improvável. Eu acho que vai ficar nisso ou um pouco menos do que isso. 70%, uns 65%, que ainda é muito vantajoso. E tem vídeo no canal aqui que fala sobre isso. Eu não vou lembrar mais nem qual vídeo. E para não encher de vídeo aí na descrição, eu não vou colocar ele aí não. Bom, não, vou colocar assim. Vou colocar os dois vídeos. Um que eu falo é o principal, que eu falo de usinas de investimento na questão de valorização financeira, e vou buscar lá atrás um que eu falo sobre o valor que a energia solar tem por quilowatt-hora. Então, como é que a gente calcula isso? Pega todo o gasto que você vai ter, tanto para implantar a usina como nas manutenções, e divide pela energia que ela vai gerar ao longo do tempo. Eu cheguei aqui, a maioria dos especialistas no mercado chegam a esse valor de aproximadamente 9 centavos por quilowatt-hora, aqui na Equatorial Goiás. Ou seja, 72% hoje, a tarifa na consumidor do grupo B, que nós estamos tratando aqui, equivale a 72 centavos. A tarifa está em torno de R$1. Então vamos pôr 70 centavos. Ou seja, vender algo em torno de 70 centavos, que tem a defasagem lá, que você vai vender para alguém que vai revender essa energia, né? Mas tem uma janela muito grande ali, entre 9 centavos e 72, que dá para fazer muitas negociações, né? Mas essa janela vai diminuir, então vamos pensar 72 pode vir para 60 e aí eu tenho 50 centavos ali, ainda é muito e vai ser muito vantajoso. Mas e se for para, sei lá, bem menos? Já não vai ser um negócio tão vantajoso assim. Mas aí que tá, se te pegar nessa questão daqui 5 anos, você já tiver com a sua usina, com o seu dinheiro retornado para o seu bolso, qualquer centavo de defasagem ali ainda vai te gerar muito lucro por muito tempo. Então, a hora, eu acredito, de aproveitar essa janela é agora, tá bom? Até a próxima!